E aí, queridos, estou aqui de volta durante a sua semana para mais uma live. Essa é a nossa live de número 10 para você, estudante do nono ano do ensino fundamental. Essa é uma live de história e nós vamos estar trabalhando aqui, depois da nossa revisão durante a semana, com o volume 2, as unidades 5 e 6. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Adriana e eu sou da assessoria de História, Filosofia e Sociologia. Como a gente tem um monte de exercícios para resolver dessa vez e também como nós já realizamos a revisão durante a semana, não cabe a gente aqui realizar novamente mais uma revisão, não é? Eu sei que você já tá de saco cheio de ouvir falar de Era Vargas, de totalitarismo. Então, aqui só para contextualizar, nós estamos trabalhando aqui a partir dos temas de totalitarismo e autoritarismo, referentes à unidade 5, em que nós falamos desse contexto em que surgem esses regimes, a crise do liberalismo, a especificidade dos casos na Itália, liderado aí pelo Mussolini, e na Alemanha, liderado por Hitler, e também nós abordamos casos referentes a esses regimes autoritários, não totalitários, que aconteceram em Portugal, o salazarismo, e na Espanha, o franquismo. Então é importante a gente perceber, né, a emergência desses regimes que vão contestar ordens vigentes anteriores. Qual era a ordem vigente, Adriana? O que tinha aqui? O que quando eu falo ordem vigente? Eu estou falando o que dominava? A política, as relações ali sociais, principalmente a dominação do liberalismo, que vai crescer bastante, final do século XIX, com a política imperialista, a Primeira Guerra Mundial acontecendo diante dessas disputas. Só que isso mostra que tem suas consequências negativas a quem se baseia no liberalismo. Essas consequências, você pode de um dia estar usufruindo de muitas regalias econômicas e no outro você está ali numa crise. É o que acontece, por exemplo, quando se entra em guerra. O final da Primeira Guerra Mundial leva a Europa a uma profunda crise e a crise econômica, que é a chamada de crise de 29. Esses regimes eles surgem aí como uma alternativa a isso e vão começar a disputar o poder. E disputar o poder, inclusive, incomodando os outros. Não basta você ficar quietinho no seu canto. Com a política expansionista, começa a se tomar novas áreas. O alarme vai parar. Não sei se você está ouvindo, mas tem um alarme de carro aqui. Vai começar a se combater a esses tipos de outros regimes que são do lado liberal ou do lado do comunismo. Dito isso, para pensar nessa relação, é nessa posição aí entre o liberalismo e o nazismo, né, e os regimes totalitários, que se coloca a chamada Era Vargas. Nós falamos aqui da Era Vargas como um grande período de tempo, olha só, são 15 anos no poder que a pessoa fica, de 1930 a 1945. Ele é colocado no poder depois de uma chamada revolução, a Revolução de 30, que vai acabar com a política vigente da chamada Primeira República, a República Oligárquica, a República Velha, a República do Café com Leite, ou seja, várias denominações para definir como era a ordem política anterior, muito baseada no controle dos votos. E essa nova república aí começa com o período provisório de Vargas. Provisoriamente ele toma conta, domina vários estados através de uma política intervencionista. No segundo momento, a chamada período constitucional, que através de uma constituição passa a vigorar no país. Vargas continua no poder. E depois, no terceiro momento, para se assegurar no poder, para permanecer no poder, com um discurso de combater o comunismo, as ameaças, né, que assolavam pelo país, ao chamado Estado Novo,
que é uma ditadura, a ditadura de Vargas. E como uma ditadura, mais uma Constituição, a de 37, que vai sustentar a esse regime, vai confirmar tudo, todos os direitos democráticos eles vão ser suspensos aí e autorizados por essa nova configuração política. Nós temos aí esse controle, o controle dos trabalhadores também, através do controle não tem direito a greves. E também aqui a gente percebe o fim dos partidos políticos, ou seja, não existe democracia, é um regime autoritário, é um regime ditatorial, mas que é sustentado principalmente por avanços econômicos que estavam acontecendo, da industrialização, e fundamentalmente pelo uso da propaganda. Por isso é tão importante a gente discutir aqui, reforço, trago novamente o papel da DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Essa era Vargas, ela termina de uma crise ideológica que é colocado diante do momento da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial do lado democrático, do lado liberal. E, tem algo de errado aí. E aí que o regime de Vargas, que é autoritário, que era mais próximo ao totalitário, né, de Hitler, dessa grande aspiração, muitas pessoas dizem, né, que ele tinha essa aspiração fascista. Não vou entrar no mérito se é ou não é aqui, mas de que certamente era um regime autoritário e que não condizia com a postura política do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Diante disso, ele convoca novas eleições e novo presidente é colocado no poder. Ficaram algumas questões aqui e a gente vai resolver aqui agora. E nós começamos aqui com exercícios falando sobre regimes totalitários e autoritários, mais precisamente um verdadeiro e falso, que está lá no seu livro de atividades, do volume 2, na página 5, o exercício de número 2. Então, vamos falar aqui a respeito do nazifascismo, ou nazismo. Nazifascismo porque temos características tanto da Itália quanto da Alemanha. Então, pensando nisso, como é que a gente pode estar afirmando aí sobre esses regimes totalitários? A primeira alternativa diz que os nazifascistas implantaram regimes políticos de extrema direita com objetivos expansionistas. E aí, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, gente. Quando a gente pensa aqui desses regimes totalitários, eles são caracterizados, se a gente for pensar em posicionamento político, temos aquela coisa de direita, esquerda, em que direita era liberal e esquerda o comunismo, o socialismo. O nazifascismo, ele se encaixa de extrema direita porque adota características extremas de valorização nacional. Então, aquela coisa do nacionalismo exacerbado, quando a gente pensa no caso da Alemanha, da raça ariana. Então, são características de que vão muito além daquilo que o regime liberal prescrevia, inclusive o fim das democracias, da participação popular na política, porque acredita-se que a participação, que a liderança nacional vai resolver, dar esse crédito a essa liderança, no caso, o Hitler e o Mussolini. A segunda alternativa diz que a destruição causada na Europa pela Grande Guerra e os efeitos da crise de 29 contribuíram para o surgimento de líderes como Benito Mussolini e Adolf Hitler. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, gente. É verdadeiro porque, como a gente falou, a crise do liberalismo, vários momentos, traz essa crise, traz um aumento de inflação, desemprego. Isso vai gerar com que se busque alternativas, e o discurso aí do Mussolini, um pouco antes de Hitler, Mussolini começando aí na década de 20, e o Hitler mais na década de 30, que os seus discursos sejam mais aceitos politicamente, principalmente no caso da Alemanha, após a crise de 29.
isso vai fazer com que as pessoas ouçam mais o que o Hitler tem a dizer, o que ele defende, não ele, mas a ideologia, o partido dele, vem a colocar. Então, torna aí a questão verdadeira, depois de tantas crises que indicam essa crise do liberalismo. A terceira diz que o antissemitismo foi uma característica restrita ao nazismo. Antissemitismo, lembrando aí, é a recusa aos judeus. Então, essa política antissemitista vai acabar pregando uma grande perseguição aos judeus, por exemplo, destruição das lojas, como a Noite dos Cristais Quebrados, prisão, inclusive o que vai levar a um extremo que é a concentração de campos que vão colocar esses judeus e submetê-los a trabalhos e a mortes degradantes. Isso aí foi algo restrito ao nazismo, ou seja, só aconteceu na Alemanha? Apesar da gente falar, perseguição aos judeus vai remeter à figura de Hitler, à Alemanha, mas não aconteceu somente na Alemanha. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram aquele filme chamado A Vida é Bela, é um filme de 1992, se não me engano, ele vai colocar esses campos de concentração na Itália, na Polônia. Existem diversos campos de concentração espalhados, todos aqueles países ou adeptos ao sistema totalitário. Isso torna a alternativa falsa. E a quarta, os governos nazifascistas foram marcados pela perseguição daqueles que eram contrários aos ideais socialistas. Então, aí esses governos vão ser marcados por perseguirem aquele que era contra o socialismo? Não, né, gente? Eles vão perseguir o socialismo. Eles não vão perseguir aquele que é contra. Eles vão perseguir aqueles que são a favor. Isso torna a alternativa falsa. A questão de número 3 tem um texto aqui. Deixa eu baixar aqui a minha visualização. Mas você pode acompanhar aí do seu livro didático, do historiador Marvin Perry, que vai dizer: em contraste com o liberalismo e marxismo, o fascismo atacava a tradição nacional do iluminismo e exaltava a vontade, o sangue, o sentimento e o instinto. Então, são valores aí do fascismo, né? A vontade, o sangue, o sentimento, o instinto, mas contra aqui os valores do iluminismo. Vamos pensar, quais são os valores do iluminismo? Você lembra? Iluminismo é um tema que é trabalhado com vocês no 8º ano. Vamos pensar um pouco sobre esses valores aqui. A discussão intelectual e análise crítica, diziam os fascistas, que causavam a divisão nacional. A razão promove a dúvida, enfraquece a vontade e impede a ação instintiva e agressiva, que são os valores do fascismo. O fascismo exaltava o líder, que intuitivamente perceberia o que era melhor para a nação e chamava a governar uma elite de membros dedicados do partido. Então, aqui ele está colocando tudo aquilo que o fascismo era contra, ao uso da razão, porque a razão da dúvida. Se você dá dúvida, você vai contestar, de repente, aquele regime. Então, isso não interessava ao fascismo. Análise crítica, a discussão intelectual, são elementos aí do fascismo, do iluminismo, que é exatamente aquilo que a gente estava pensando aqui, relembrando. Quais são os pilares do iluminismo? É principalmente o uso da razão, da lógica, do cientificismo, a ciência, de pesquisar, de contestar. Pensando nisso, vamos lá resolver as questões. De acordo com a leitura do texto em seus estudos a respeito do fascismo, responda as questões propostas. De que maneira os ideais fascistas atacavam a tradição nacional do iluminismo? O que era a tradição nacional do iluminismo? Era exatamente aí o uso da razão, da ciência. Então, de que maneira esses ideais fascistas atacavam? O que eles criticavam do iluminismo? Eles vão dizer, por exemplo, que o uso da razão, da discussão intelectual,
da análise crítica, vai levar à dúvida, vai levar à divisão nacional, vai impedir uma ação intuitiva, agressiva, que é aquilo defendido pelo fascismo. Então, você pode colocar nessa via, né, de pensamento, que isso vai suprimir, por exemplo, a liberdade de pensamento, a liberdade de você ter um pensamento crítico, de colocar algo em dúvida, do uso da razão. Então, é dessa forma que os ideais fascistas atacam, eles vão combater a esses ideais. Na letra B vai dizer por que o governo fascista não pode ser considerado um governo democrático. Por que é democrático? O governo feito pelo povo, né? A cracia, regido pelo povo. Existe o povo, a participação do povo no regime fascista? Vamos lembrar que existe aí o unipartidarismo, a negação, por exemplo, à representatividade, essa representatividade, digamos assim, do povo, política pode ser liberal, comunista, e tudo isso era negado dentro desse contexto. Então, a gente pode dizer que não era considerado, né, não pode ser considerado um governo democrático, porque não tinha participação popular, simplesmente assim. Ou então, porque você pode falar que o governo, o poder estava nas mãos do líder, e isso não dava poder ao povo de contestar. Bom? Vamos agora lá para o seu livro de atividades. E no livro de atividades, vocês tinham aqui, na página C, ainda no livro de atividades, desculpa, estou aqui, a gente estava no livro de atividades. Vamos resolver a questão de número 6, que traz 4 afirmações sobre os regimes totalitários. Vamos ver quais são verdadeiros para marcar aí a alternativa mais correta. A afirmativa 1 diz que os movimentos fascistas podem ser definidos como totalitarismos de extrema-direita, que visam a garantir a liberdade de expressão e evitar o avanço político dos comunistas. Opa! Até o início estava tudo indo muito bem, né? Os regimes fascistas podem ser tidos como de extrema-direita. A gente acabou de falar disso no primeiro exercício. Mas o extrema-direita visam a liberdade de expressão? O exercício anterior dizia exatamente o contrário. Não tem essa liberdade, não tem essa democracia. Então, torna a alternativa ela incorreta. Claro que quer evitar o avanço dos comunistas, mas não tem a liberdade de expressão. A 2 vai falar que os movimentos nazifascistas ganharam força, representatividade política e popularidade após a Grande Guerra. Sim, de certa forma, após a Primeira Guerra Mundial, depois de uma crise, que coloca essa crise do liberalismo, mas também, principalmente, a gente pode complementar aí essa afirmação com a crise de 29, vai ganhar mais força ainda, mas eles começam a ganhar representatividade, a formação dos partidos nazistas e fascistas se dão depois da Primeira Guerra, da Grande Guerra. Ok, tá verdadeiro. 3. As maiores características do governo de Mussolini se baseavam em uma ideologia militarista, uso da força militar, expansionista, conquistar novas áreas, espaço vital, e nacionalista, né? A valorização acima de tudo, daquela cultura, acima das outras, superior. Bem, estamos falando aqui de características de regimes totalitários, principalmente o uso militar para combater a esses outros regimes. Então, torna a alternativa correta, sim, num governo de Mussolini, inclusive política expansionista, a busca de novos territórios, essa briga aí vai acontecer. Quarta alternativa diz que a tomada de poder por Hitler e o fim da República de Weimar. República de Weimar é o período que começa na Alemanha após a Grande Guerra. Após a derrota da Alemanha, vai começar um período republicano. Esse republicano vai aí até 1930, na década de 30, 33, se não estou muito enganada aqui com a memória, a tomada de Hitler do poder, quando ele se torna chanceler, acaba com esse período republicano na Alemanha. É um Estado totalitário, monopartidário, lembra lá? Sim, é monopartidário.
Intervencionista? Claro, um regime autoritário vai intervir. Militarista? Assim como na afirmativa anterior, sim. Nacionalista? Expansionista? E, acima de tudo, racista. Racista, sim, porque, inclusive, a gente está pensando aqui em raça, a gente pode pensar nos judeus, mas também tinha muita perseguição aos negros. Isso vai confirmar essa alternativa, o que torna corretas as afirmativas de número 2, 3 e 4. A alternativa logo é letra D, de deu boa. Agora vamos falar um pouco de Era Vargas. Então, vai para o seu livro didático, no volume 2. Vamos lá na página 29, na hora de estudar. Vamos resolver alguns exercícios mais gerais sobre a Era Vargas. Esse exercício de número 2 aí, ele vai exatamente exigir de você que estabeleça a relação dos 3 períodos da Era Vargas, do governo provisório, do governo constitucional e do Estado Novo. A primeira afirmativa diz que esse período teve início com a outorga da Constituição Polaca, claramente autoritária. Esse período foram criados órgãos como a DIP, responsável pela censura à imprensa e pelo fortalecimento da imagem do presidente por meio da propaganda oficial. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi decisiva para o fim dessa fase do governo de Vargas. Ou seja, estamos falando aqui de autoritarismo, de uma constituição autoritária, do controle da propaganda, dos meios de comunicação, da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Todos esses aspectos fazem parte do governo provisório constitucional ou do chamado Estado Novo. Acertou quem falou? Estado Novo. É o governo ditatorial de Vargas. Agora, na segunda alternativa, diz que iniciou-se com um processo revolucionário. Durante essa fase, o presidente criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e derrotou a Revolução Constitucionalista. Se você for pegar lá na memória, a Revolução Constitucionalista de 1932, lá feito pelos paulistas, contra o governo provisório de Vargas. Ou seja, é a alternativa de número 1. Governo provisório. Durante esse período, Vargas vai buscando agradar os trabalhadores, criar o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e vai combater aqueles que contestavam o poder dele provisoriamente. Então, é o governo provisório. Provisoriamente, é o provisório. E a terceira alternativa, nós sabemos que é o governo constitucional, mas lendo aqui, nesse período foi fundada a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, opositora ao governo de Vargas. A gente viu, inclusive, a intentona comunista, que vai contrariar esse governo, vai oferecer essa ameaça de golpe. Que, sentindo-se ameaçado, decretou a sua ilegalidade. É o que o Vargas faz em 1935. A ANL vai ser negada, vai ser colocada como ilegal, não vai poder mais se representar politicamente de forma oficial. Em resposta a essa atitude, os integrantes da ANL iniciaram uma revolta contra Vargas, rapidamente sufocada, denominada a intentona comunista, como acabei de dizer para vocês. São características do governo constitucional. O segundo exercício foi o de número 4, que temos aí 3 afirmativas sobre as características do trabalhismo varguista. Vamos analisar as afirmações. A primeira vai dizer que a política de valorização do trabalhador é adotada pelo Estado Novo. Então, o trabalhismo varguista foi a política de valorização do trabalhador adotada no Estado Novo. No Estado Novo, teve política de valorização do trabalhador? Teve! Se você falou não, você errou. Teve sim, gente. Teve a consolidação das leis trabalhistas. Eu queria te confundir aqui. É porque teve valorização do trabalhador antes, teve valorização no governo provisório, com a criação de um ministério, em 34, com a Constituição de 34, e no Estado Novo, com a CLT, teve sim essa valorização do trabalhador. Pode ter certeza, é correta, número 1. A 2 vai dizer que pregava que o Brasil atingiria o desenvolvimento econômico apenas com o trabalho da população urbana. Então, o Brasil, para se desenvolver, uma das matrizes de Vargas era o industrialismo. Claro, isso vai pensar que a gente pode pensar
que a população urbana era mais beneficiada, mas quando ele fala apenas, o Brasil até hoje é um país fortemente agrário. Então, tem sim a importância da população rural. Então, esse desenvolvimento econômico, inclusive, vai empregar, vai injetar dinheiro para o desenvolvimento em diversas partes, no Nordeste, por exemplo, principalmente quando ele volta no poder mais para frente. Ups, dei spoiler. Tá certo ou tá errado? Tá errado, gente. Na 3 diz que tinha por objetivo o desenvolvimento do espírito do brasileiro trabalhador e o cumpridor das determinações do trabalho. Lembra lá? Eu até cantei para vocês, dei esse dom da minha voz para o ouvido de vocês. Eu sei, tá todo mundo tendo pesadelo até hoje, mas falando que quem trabalha é que tem razão. Era parte da política de Vargas, de valorizar o trabalhador como modelo de cidadão. Quem cumpre as determinações do governo, porque esse trabalhador era fortemente regulado pelo Estado. Ele não pode fazer o que ele bem entender. Inclusive, tem o fim dos sindicatos aí. Então, vamos pensar aqui que, sim, tinha o objetivo de desenvolver. O verdadeiro cidadão brasileiro é o trabalhador. Então, 1 e 3 estão corretas, o que torna correta a alternativa de D. Deu boa! A última questão é a questão de número 5, é uma questão do Enem. Olha só, bem cobrado. Aliás, Era Vargas é um dos queridinhos do Enem. Eu sei que você está no 9º ano, mas para que você quer um concurso público aí também, Vargas cai bastante. Ou para concursos militares, essas avaliações trazem bastante a chamada Era Vargas. Vamos lá pensar no Enem. Com essa citação a partir de 1942 e estendendo-se até o fim do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Getúlio Vargas, falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa Hora do Brasil. Lembram? Vocês foram ouvir a Hora do Brasil? O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações da legislação de proteção do trabalho. Então, todos os dias era um momento dedicado aos trabalhadores na Era do Brasil. Então, para pensar nessa política de Vargas. Os programas Hora do Brasil contribuíram para o quê? Para conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de lutas sindicais. É isso que o governo estava falando. Vocês lutaram bastante. Pode até ter esse discurso, mas o discurso é do pai dos pobres, né? Getúlio Vargas deu a vocês esse direito. É uma conquista de Vargas e isso vai impulsionar aí essa imagem de Vargas. Letra A está incorreta, gente. A Hora do Brasil, ela quer valorizar a figura do presidente. Pensa lá na DIP. A B diz que é promover a autonomia dos grupos sociais por meio da linguagem simples e fácil de entendimento. Podia até ter uma linguagem simples, mas não é para promover a autonomia. Autonomia quer dizer que você vai fazer o que você bem entender. E esse governo ele quer exatamente controlar o trabalhador, não dar autonomia para ele. Então, torna falso. A C vai dizer estimular os movimentos grevistas, que reivindicam o aprofundamento dos direitos trabalhistas. Meu Deus, o governo ele quer greve, ele quer instaurar crise, ele quer instaurar contestação às medidas dele? É óbvio que não. Inclusive, greves serão proibidas. Representatividade sindical somente através de um representante do governo, o chamado peleguismo. Então, está errado. A D vai dizer, vou pular para E. A E vai dizer aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores, estimulados pelas palavras do ministro. Ou seja, eles querem que eles falem de política. Pelo contrário, fale menos de política, porque se esse povo falar muito de política, vai contestar o governo. Então, não é o objetivo da Hora do Brasil contribuir para que se fale mais de política, a não ser que fale mais de Vargas, a favor de Vargas. Mas ele já tem um ministro, vai ter vários aparatos políticos e sociais
para dar conta disso. A alternativa correta é a de letra D, porque vai falar consolidar a imagem de Vargas como governante protetor das massas. Então, por exemplo, trazer esse discurso: o nosso presidente decretou isso hoje. Foi conquistado por meio do governo isso hoje. O presidente traz aos trabalhadores isso. É valorizar a imagem do governante. A de letra D está correta. Deu boa, deu deu muito de boa hoje. E aqui eu me despeço de vocês. Vejo vocês na semana que vem. Tchau!